Olá, bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Hoje é 8 de agosto, quinta-feira. O Ministério da Saúde firma o acordo com o Facebook para aumentar o número de doadores de órgãos. E participe do Visual pelo nosso Facebook. E preste atenção no endereço facebook.com/Visual TV Brasil. E os outros destaques do dia são: alimento consumido pelos índios dos Andes é usado para diminuir desnutrição no mundo. E hoje é dia de aprender mais uma expressão em Libras. O Visual começa agora. No ano passado, foram feitas 24 mil cirurgias de transplantes de órgãos e tecidos no Brasil, mas a fila ainda é grande. Para aumentar o número de doadores, o Ministério da Saúde fez uma parceria com o Facebook e desenvolveu uma ferramenta para que os usuários declarem o desejo de doar. Por causa da doença policística no rim, o simples ato de subir uma escada deixava José Marcos exausto. O aposentado teve que conviver com a doença durante quase 3 décadas. A solução foi o transplante, feito em 2011. Diferente das quase 20 mil pessoas que estão na fila por um rim, ele não precisou esperar por um doador. Diante dessa circunstância, do fato de eu já estar cada vez mais debilitado, a família se reuniu, e a minha esposa resolveu fazer a doação. Para diminuir a fila de espera, que hoje tem mais de 27 mil pacientes, e incentivar a doação de órgãos, o Ministério da Saúde firmou uma parceria com o Facebook. Em um ano, 135 mil usuários manifestaram o desejo de serem doadores por meio da rede social. É o caso de Milen. A finalidade disso é deixar claro para os meus familiares e para os meus amigos a importância de tomarem essa decisão por mim logo depois que eu faleça. Uma declaração numa rede social não tem valor jurídico ou legal. Uma doação depende exclusivamente da autorização da família. Mas para o Ministério da Saúde, uma declaração numa página como a do Facebook, por exemplo, pode contribuir para diminuir a resistência familiar. Não existem dados estatísticos que demonstram que o aumento da doação se deve a essa iniciativa. Contudo, é evidente que 135 mil pessoas se declarando favoráveis à doação tem um peso de convencimento da sociedade muito grande. Um dos símbolos da ditadura, o prédio do Tribunal Militar em São Paulo, será usado agora pela Ordem dos Advogados do Brasil. O prédio será a sede da Comissão da Verdade e também vai abrigar um núcleo de preservação de memória política. O Tribunal Militar, no centro de São Paulo, sob o comando do juiz Nelson da Silva Machado Guimarães, também julgou civis no período da ditadura militar. Durante uma década, aqui chegavam os processos considerados mais importantes contra a segurança nacional. É nesta sala que eram realizados os julgamentos dos presos políticos, entre eles pessoas como a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. O ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, Wellington Cantal, também foi preso e trazido para cá em 1974. Quase 40 anos depois, ele ainda lembra do julgamento. Eu estava muito machucado, muito torturado, machucado, e o meu ânimo aqui era muito pequeno e praticamente não falei nada quando o juiz Nelson Guimarães, meu colega de turma, se dirigiu a mim. O trabalho dos advogados que defendiam os presos políticos neste tribunal era considerado como resistência à ditadura. Nesta segunda-feira, o prédio símbolo da repressão política, que pertence à União, foi entregue oficialmente para a OAB de São Paulo. O local irá passar por uma reforma e será transformado em um memorial. Teremos oportunidade de aqui organizar eventos, de aqui, inclusive, reunirmos-nos todos da comissão, tomar deliberações quanto às obras que serão aqui feitas e que se perpetuarão para a memória dos jovens. Carro, avião, caminhão, barco.
Funcionários e ex-funcionários da Petrobras, que foram prejudicados por ações do governo militar, a partir de agora, terão acesso aos documentos em que são citados. Os dados ficaram em sigilo por décadas. Os documentos ainda vão passar por etapas de higienização e digitalização, antes de serem disponibilizados para consulta pública a partir do dia 23 de outubro. Mas os interessados já podem verificar se o próprio nome ou de parentes constam na relação que estava nos arquivos da Petrobras. Os documentos estão divididos em 426 rolos de microfilmes, 16 livros de registro e 14 dossiês, trazendo informações a respeito de cerca de 90 mil ex-funcionários da Petrobras que estiveram em algum momento sob vigilância do regime militar. Se você tinha um amigo que tinha uma suspeita de estar envolvido com algum movimento dito da época revolucionário, perigava a sua vida funcional estar talvez comprometida. Todo mundo sabia de tudo e você não teria como esconder nada de ninguém. Para o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Francisco Soriano, que foi demitido da estatal por estar ligado ao movimento sindical, a abertura dos arquivos significa a chance de fazer as pazes com o passado. Até hoje é muito difícil você explicar como é que você sai de uma empresa como a Petrobras. Esse talvez fosse para a gente uma das maiores dificuldades, você explicar isso para seus pais, para sua esposa, para seus amigos, né? O que você andou fazendo? A possibilidade de que haja documentos semelhantes em outras empresas estatais não é descartada pela coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, que investiga violações de direitos durante a ditadura. O importante também, do ponto de vista da Comissão da Verdade, é o legado que a comissão possa deixar para pesquisadores, estudantes, que no futuro queiram tomar conhecimento e avançar na reconstrução dessa história. A expressão de hoje é maluco. Se você for chamado de maluco por um jovem, pode ficar chateado, né? Mas não precisa ficar. Quer ver só? Jonatas vai interpretar de novo. Maluco. Então, quando um jovem se refere a outra pessoa como maluco, ele quer dizer indivíduo, uma pessoa. Quer um exemplo? Estava na faculdade com os malucos. Quer dizer que ele estava com algumas pessoas na faculdade, alguns colegas. Na próxima terça, vamos trazer mais uma expressão para você. A quinoa é um alimento muito consumido pelos índios da região dos Andes, na América do Sul. E agora é a aposta das Nações Unidas para ajudar no combate à desnutrição no mundo. Há muitos séculos, a quinoa é amplamente consumida na região da Bolívia e do Peru. Esses países são responsáveis por mais da metade das 70 mil toneladas produzidas por ano no mundo. No Brasil, a produção ainda é incipiente, mas pesquisadores reconhecem o potencial econômico da cultura. O consumidor de quinoa é um consumidor exigente, de um bom poder aquisitivo, porque ele tem um preço alto, né, nas gôndolas do supermercado. Mas a tendência é se popularizar mais, porque quinoa é um alimento, não é só um alimento, é um alimento funcional, em que a pessoa está se alimentando e cuidando da saúde. Então a tendência, não só no mercado interno, como no mercado externo, é só aumentar. Uma das qualidades da semente é a resistência. Ela sobrevive em temperaturas de 8 a 38 graus Celsius, ao nível do mar ou a 4.000 metros de altitude, e em diferentes tipos de solos e climas, inclusive em regiões afetadas por secas. É uma cultura que tem potencial para se expandir, ou se não se expandir, para se difundir em diversas regiões do país. Não é à toa que a Organização das Nações Unidas declarou 2013 o Ano Internacional da Quinoa. O objetivo é popularizar a semente, que pode ajudar a acabar com a desnutrição no mundo. Além de ser rica em proteínas e ferro, ajuda a diminuir o chamado colesterol ruim e previne doenças circulatórias e do coração. A quinoa ela é bem completa em relação à quantidade de vitaminas e mineral, cálcio, magnésio, fósforo também. A quinoa é consumida de diversas formas. A farinha serve para fazer pães e macarrão, que pode fazer parte da dieta de portadores de doença celíaca, já que a quinoa não contém glúten. Em geral, é um bom substituto para o arroz. O Celso, chefe deste restaurante natural, mostra pra gente como se faz um risoto de quinoa. Primeiramente, vamos começar refogando a cebola com tomate.
depois você acrescenta a quinoa, depois você acrescenta o creme de leite, a abóbora, o espinafre e para finalizar acrescenta o parmesão. A abóbora, espinafre, a quinoa é bem fácil de encontrar já nos mercados. Quem preferir pode acompanhar com um filézinho de peixe grelhado. É bem parecido com arroz integral, o sabor. Pessoal, o Visual está chegando ao fim. E a gente volta amanhã. É isso, às 8 da manhã, no horário de Brasília. E lembre-se de deixar seu comentário no nosso Facebook. Tchau, bom dia. Tchau, até amanhã para você. Bom dia.